Eu tinha 18 anos quando ouvi aquela frase pela última vez na sala de jantar da mansão dos Castelo Branco. Você não é digna de fazer parte da nossa família. Foi minha avó, Dona Heloísa Castelo Branco, quem a disse, com a voz fria e os olhos fixos na minha pele escura, como se aquilo fosse uma mancha que precisasse ser apagada da linhagem. Eu era filha de Ricardo Castelo Branco com uma empregada da casa, Conceição Ferreira dos Santos. Meu pai nunca teve coragem de me reconhecer publicamente, mas minha avó sabia. Todos sabiam. E naquela noite de dezembro, quando cheguei à porta pedindo apenas para ser recebida como neta, ela me olhou de cima a baixo e riu. Uma risada curta, cruel, definitiva. Essa cor não tem lugar aqui, ela disse. Enquanto os outros, tios, primos, meu próprio pai sentado em silêncio, assistiam sem dizer uma palavra. Nenhum deles se levantou. Nenhum deles me defendeu. Minha mãe morreu quando eu tinha 23 anos, deixando-me sozinha em São Paulo com apenas uma mala e uma raiva que ainda não sabia como transformar em combustível. Dormia em abrigos. Trabalhei como faxineira, depois como atendente, depois como assistente administrativa numa pequena distribuidora de materiais de construção. Foi lá que aprendi tudo sobre números, sobre logística, sobre como um império se constrói tijolo por tijolo. Estudei à noite. Fiz faculdade com bolsa, depois mestrado trabalhando de dia. Em 10 anos, eu já geria operações de 3 estados. Em 15, eu tinha minha própria empresa de construção civil, o que ninguém sabia, nem mesmo eu. No início, era que a construtora Castelo Branco, o império que minha família ergueu com o sangue e suor de trabalhadores, como minha mãe, estava afundando em dívidas silenciosas havia anos, escondidas atrás de fachadas de luxo. E um dia, um convite chegou à minha mesa. Um fundo de investimento buscava comprar o controle acionário de uma construtora falida no Rio de Janeiro. Eu abri o dossiê. Reconheci o nome imediatamente. Sorri pela primeira vez em 20 anos. O dossiê tremia levemente em minhas mãos enquanto eu lia cada linha. Construtora Castelo Branco. Dívidas acumuladas de mais de 80 milhões de reais. 3 processos trabalhistas não pagos. Uma linha de crédito prestes a ser cortada pelo banco. O império que um dia me expulsou da porta da frente estava, silenciosamente, implorando por um resgate. Liguei para minha equipe de investimentos naquela mesma noite. Quero essa aquisição, eu disse sem explicar o motivo. Ninguém precisava saber que o sobrenome no papel era o mesmo que uma vez me olhou com nojo. Levei 3 meses negociando através de intermediários, escondendo meu nome atrás de um fundo chamado Ferreira Capital, uma homenagem silenciosa à minha mãe. Meu pai, agora com 68 anos e a saúde debilitada, não fazia mais parte da diretoria. Quem comandava a empresa agora era meu meio-irmão, Eduardo Castelo Branco, o filho legítimo, aquele que cresceu dormindo em lençóis de seda enquanto eu dormia. No chão da cozinha, nos raros dias em que era permitida entrar na casa. Eduardo era arrogante, mas incompetente. Ele havia gastado o que restava do capital da empresa em carros importados e numa reforma desnecessária da sede em Ipanema, enquanto os operários, homens e mulheres como minha mãe havia sido, não recebiam salários há 2 meses. Quando finalmente sentei à mesa de negociação, usando meu nome verdadeiro pela primeira vez, o advogado da família quase deixou cair os papéis. Amanda Ferreira dos Santos? Ele murmurou, olhando para Eduardo, que empalideceu instantaneamente. Sim, eu disse calmamente. A mesma que vocês disseram não ser digna de sentar-se à mesa de jantar. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eduardo tentou argumentar. Tentou renegociar, tentou até mesmo apelar para um parentesco que a família nunca reconheceu quando eu precisava dele. Mas os números não mentiam. Eu possuía 61% das ações. A decisão final agora era minha. Antes de assinar os documentos finais, pedi uma última coisa. Uma reunião com toda a diretoria, incluindo minha avó Heloísa, ainda viva aos 87 anos, ainda presidindo reuniões como uma rainha em seu trono de mármore. Marquei a reunião para a manhã seguinte, na mesma sala de jantar onde, 20 anos atrás, fui chamada de indigna. Cheguei à mansão às 9 da manhã, vestindo um terno cinza chumbo cortado sob medida, sem uma única joia, sem necessidade de provar nada além da minha presença. O mordomo que abriu a porta não me reconheceu, mas gelou quando li seu crachá e disse calmamente: Amanda Ferreira dos Santos. Estão me esperando. A sala de jantar era exatamente como eu lembrava. O lustre de cristal, a longa mesa de mogno, os retratos severos dos patriarcas Castelo Branco pendurados na parede. Só que agora, em vez de estar do lado de fora implorando para entrar, eu me sentei na cabeceira da mesa, o lugar que antes pertencia a quem me expulsara.
Minha avó Heloísa entrou por último, apoiada numa bengala de prata, e parou abruptamente ao me ver sentada ali. Por um segundo algo cruzou seu rosto. Não vergonha. Apenas surpresa fria, calculista, tentando entender como o tabuleiro havia mudado. Sente-se, vovó, eu disse, e a palavra saiu da minha boca como uma lâmina. Temos negócios a discutir. Expliquei tudo. A aquisição, as dívidas, os salários atrasados dos trabalhadores, a incompetência de Eduardo. Ninguém interrompeu. Ninguém ousou. Quando terminei, coloquei sobre a mesa um único documento. A nova estrutura societária, com meu nome no topo como CEO e acionista majoritária. Isso é um absurdo. Eduardo finalmente explodiu batendo a mão na mesa. Você não passa de uma bastarda que apareceu do nada. Não, respondi sem levantar a voz. Eu sou a mulher que construiu sozinha um patrimônio maior do que esta família inteira em 20 anos. Enquanto vocês gastavam a herança em festas e carros, eu estava aprendendo cada lição que vocês recusaram me ensinar. Olhei diretamente para minha avó. A senhora disse que essa cor não tinha lugar aqui? Pois bem, agora essa cor assina os cheques que pagam os salários desta empresa. Essa cor decide quem fica e quem sai. Meu pai, silencioso até então, finalmente ergueu os olhos, marejados. Amanda, eu sinto muito. Eu deveria ter te defendido. Não respondi imediatamente. 20 anos de silêncio dele não se apagavam com 4 palavras tardias. As desculpas chegaram 20 anos atrasadas, eu disse, guardando os documentos na pasta. Mas os negócios não esperam por arrependimentos. Vocês têm 72 horas para decidir. Aceitam meus termos, ou a empresa vai à falência e todos perdem tudo. Levantei-me, alisei o terno e caminhei até a porta pela qual, 20 anos atrás, fui expulsa em lágrimas. Desta vez saí de cabeça erguida, e por vontade própria. 72 horas depois recebi a resposta. Aceitaram todos os meus termos. Não porque quisessem, mas porque não tinham escolha. O orgulho que um dia os fez me expulsar não pagava dívidas nem salários atrasados. Assumi oficialmente como CEO da construtora, Castelo Branco, numa segunda-feira de manhã. A primeira coisa que fiz foi pagar integralmente os salários atrasados dos 312 funcionários. A maioria deles, mulheres negras como minha mãe, que trabalhavam nos canteiros de obras e nunca haviam recebido sequer um obrigado. A segunda coisa que fiz foi mudar o nome da empresa. Não seria mais Construtora Castelo Branco. Registrei o novo nome no cartório na mesma semana. Grupo Conceição, em homenagem à minha mãe, a mulher que a família chamou de apenas a empregada, mas que foi, na verdade, a fundação sobre a qual tudo o que vinha a construir se ergueu. Eduardo deixou a empresa 3 meses depois, incapaz de trabalhar sob o comando de quem ele um dia chamou de indigna. Minha avó Heloísa nunca pediu desculpas. Morreu 1 ano depois, ainda convencida de que fizera o que era certo para proteger o nome da família. Meu pai, por outro lado, passou a última fase da vida tentando reconstruir o que 20 anos de silêncio haviam destruído. Nunca fomos completamente próximos, mas ao menos pela primeira vez, ele me via. Hoje, o Grupo Conceição é uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro, empregando mais de 2.000 trabalhadores, com uma política clara, mérito acima de sobrenome, dignidade acima de aparência. Toda nova funcionária recebe no primeiro dia uma frase emoldurada na recepção principal, escrita com a caligrafia da minha mãe, preservada de suas antigas cartas. Sua origem não define seu destino. Seu trabalho, sim. Às vezes penso naquela menina de 18 anos, parada na porta da mansão, implorando por um lugar à mesa. Se pudesse falar com ela hoje, diria: você não precisava de um lugar na mesa deles. Você precisava construir a sua própria. E foi exatamente isso que eu fiz.